Olá pessoal, tudo bem? Maclin Oliveira falando. Estou aqui com a Cláudia Bocchili Ribeiro. Sim. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso livro que acabamos de lançar, né, Cláudia? Exatamente. O Sem Limites. Esse livro é um livro bastante interessante porque ele traz uma abordagem comportamental de terapias integrativas. Nós trabalhamos nesse livro por um bom tempo, né, Cláudia? Porque era para ter sido lançado em abril de 2020 e com toda essa loucura toda acabou ficando um pouco mais para frente, né? E aí agora, finalmente, início de 2021, lançamos o livro. Foi um livro que conta com a participação de 18 coautores, cada um escreveu um capítulo, cada um trouxe a sua bagagem, a sua experiência para o livro, né? Eu fiz toda a coordenação desse livro através da editora Maco, o Sem Limites, mais um livro que nós conseguimos aí colocar no mercado e que o Brasil inteiro pode ver agora, né, tem à disposição adquirindo esse livro. Não, tem uma pessoa em Portugal que eu vou mandar para ela. Você vai mandar para Portugal também? Olha, então ele vai viajar fronteiras. Vai viajar fronteiras. Vai sim. E aí, nesse livro, onde a Cláudia, uma pessoa extremamente inteligente, né, Cláudia? Culta, estuda muito, conheço a Cláudia há bastante tempo. E quando eu fiz o convite para ela, eu falei, quando nós sabíamos que íamos fazer esse livro Sem Limites, para juntar toda essa abordagem comportamental e das terapias integrativas, eu logo lembrei de você. Eu tenho que convidar a Cláudia porque ela traz a parte da astrologia, né, muito forte. E ter um capítulo voltado para a astrologia no livro Sem Limites, eu achei que seria fundamental. E por isso que nós trouxemos você para escrever um capítulo junto com os outros coautores. Que é o que eu sempre quis, né? E é o que você sempre quis e que você faz com maestria, né? Você faz o mapa astral com maestria, né? E tanto é que hoje, ainda nessa nossa conversa aqui, você vai falar um pouquinho especificamente do meu mapa, sim, né? Sim. A gente vai dar como exemplo dentro desse estudo aí do mapa astral. Mas enfim, como é que foi a experiência para você escrever um pouquinho sobre os 4 elementos da astrologia e para fazer com que o leitor, a partir do momento que adquirir o livro, possa se interessar e entender de fato um pouco sobre esse tema e colocar na vida de cada um? O que foi interessante de escrever, eu sempre gostei muito desde pequena, adorava redação e fui fazer faculdade de letras simplesmente porque não passei em arquitetura. Então, durante 2 anos eu fiz faculdade de letras até conseguir passar em arquitetura. Só que nessa brincadeira eu virei jornalista do ramo da construção civil. Então juntei 2 coisas, que eu gostava de escrever e a construção civil, que é um assunto que eu até fiz faculdade sobre isso, fui trabalhar, gosto e tal. Depois eu sempre tinha aquela ideia de eu preciso escrever, porque eu escrevia na revista e eu gostava disso. E é uma coisa que às vezes a reportagem está aqui, eu preciso escrever, E aí quando você senta, de repente vai tudo, assim, de uma vez o texto, depois você edita. Mas o interessante desse livro é que eu não queria colocar só a astrologia, isso e aquilo, eu queria fazer um exercício prático. Tanto é que existe um exercício de 4 elementos que até minha mãe conseguiu fazer, sabia? Eu dei para minha mãe fazer o exercício, ela conseguiu fazer e entender as coisas, entendeu? Porque nesse exercício você também aborda o Feng Shui, né? Sim, e é exatamente isso, eu queria colocar essa abordagem prática, que eu pudesse pegar esses elementos e não só, que legal, fogo é isso, terra é isso, ar e água é isso, não. Então é fogo, terra, ar e água. Exatamente. Os 4 elementos principais. Isso. Que formam aí e que a gente pode aplicar isso, inclusive, dentro de casa? Exatamente. Muito bem. Então aqui, eu tô com o seu mapa astral, eu não vou mostrar para vocês o mapa astral aqui, mas nós temos aqui muitos elementos terra, 15 pontos de elemento terra. Então, nós temos uma característica de elemento terra fortíssimo. O que você imagina que seja elemento terra? Quais são as características desse elemento? Do elemento terra? De coisas
firmes, de pé no chão, de estar em ambientes seguros. Sim, exatamente. Isso faz sentido para você. Uma pessoa elemento ar, ela já quer texturas mais limpas, vidro, coisas mais rápidas, mais ágeis. Você não, você pode ter que montar um cenário mais aconchegante para ficar... No meu caso, por exemplo, que tenho bastante elemento terra. Isso. Com certeza faz total sentido. Só que cada um tem que se adaptar à sua realidade. Então, o seu gosto pelas coisas da Índia tem que ser adaptadas, que é diferente de outras pessoas que têm uma outra realidade. Às vezes a pessoa também não tem recursos financeiros para fazer isso, então como ela pode adaptar, como que ela pode fazer isso no ambiente dela, reciclando alguma coisa. Mas o que eu quis focar é não só a pessoa ter ideia desses 4 elementos, mas saber como que ela pode entender isso na própria vida. E com o livro aqui, com a sua escrita, com a sua contribuição, qualquer leitor em casa ele pode entender claramente esses 4 elementos que nós estamos falando, fogo, terra, ar e água, e aplicar isso dentro da sua própria casa. Sim. E quais são os benefícios que traz para cada pessoa que estiver nos ouvindo? Falando, não, eu vou aplicar isso que a Cláudia está falando. Eu vou adquirir o livro, vou ler e vou aplicar isso na minha casa, para trazer coisas melhores para a vida dela. Quando eu estou num ambiente, esse ambiente tem que estar propício para aquela ação que eu vou fazer. Então eu vou meditar num ambiente tranquilo, as cores precisam estar adequadas para aquilo que eu vou fazer. Agora, se eu estou num lugar que, primeiro, nessa questão de home office, né? A sala de jantar, eu trabalho no computador, o meu filho brinca, depois tem que tirar tudo para jantar, não fica sendo uma coisa prática. Mas é a realidade daquela pessoa. Então, como que você pode se ajeitar? Bom, dentro da sua realidade, se ajeitar da melhor forma. Isso. Então, se eu sei que aquela coisa tem uma identidade comigo, então eu vou trabalhar com aquele, por exemplo, tecidos da Índia que você gosta, né? Sim. Então você usa pelo menos esse tecido, uma identidade junto com você que tem a ver, e bom, eu vou trabalhar um pouquinho aqui. Se você trabalha num ambiente adequado, até com a ergonomia certa, com a claridade certa, você tem uma produtividade melhor. Porque fica harmônico, né? Fica tranquilo. E dentro da minha realidade, por exemplo, faz muito sentido. E eu consigo, inclusive, ter mais foco, mais concentração e render o meu dia. Faço até não só para as questões de trabalho, mas, por exemplo, você que tem muitas características de terra. Sei. Então, vai fazer um jantar extremamente saboroso. Aí você coloca uma aromaterapia, luz de velas, tecidos gostosos. Isso faz sentido. Para outras pessoas, não. Eu quero comer e acabou. Pra mim não tem nada a ver. Por exemplo, uma pessoa que tem elementos mais de ar, ela vai querer que seja um ambiente aberto, totalmente iluminado e é isso. E de boa, e não precisa ter uma cadeira muito confortável, porque eu já vou levantar, já vou sair, já vou conversar, já vou fazer outra coisa, enfim. É muito interessante, né? Porque para cada ser humano existe uma característica que vai ser mais... Eu sou muito água. Que vai trazer mais significado. Sim. Por exemplo, para você, que é muito água... Água tem muito mais aquela questão do acolhimento, do emocional. Então, uma ancoragem emocional é muito mais interessante. Te deixa mais firme. Não é à toa que eu sempre gostei de fontezinha de água. O barulhinho da água, assim. E o fogo é aquela coisa, né? Vamos lá. Agitação. Vamos fazer acontecer. Tá sempre no 220. Você também coloca um mapa aqui de norte, sul, leste e oeste, voltado para que a pessoa possa perceber na sua própria casa. Sim, então a partir do momento que você sabe onde é o norte da sua casa, você consegue fazer tipo uma plantinha que você vê assim, bom, aqui é mais a face norte. Então, se eu for estudar é ar, é mental. Então, é muito melhor eu focar de fazer o meu ambiente de estudo na face norte.
porque lá vai ser mais adequado. Claro que se não for possível, se lá é um banheiro, uma cozinha, a gente tem como fazer outros tipos de adaptações, mas poxa, então vamos ver se eu vou estudar lá, que eu estou querendo uma meta, passar num concurso, fazer um trabalho muito mental, e aí você vai, as energias vão estar mais propícias para aquilo. Mas sabe de onde que tem energia? Da onde? Muitas coisas desse livro eu peguei daqui, ó. Formas Mentais, de Annie Besant e Leadbeater. Eles são 2 escritores esotéricos e o interessante é que tudo é mental, de acordo com os princípios herméticos de Hermes Trismegisto, tudo é mental. No princípio fez o verbo e do verbo se fez luz. Olha, do princípio fez o verbo e do verbo se fez luz. Isso. Muito interessante. E desse princípio do mentalismo, de que tudo é mental, a gente cria. Então imagina um ambiente em que está sempre tudo bem tranquilo, tudo calmo, harmonizado, eu consigo ter um resultado muito melhor do que se eu tiver um ambiente cheio de discórdias, com televisão que só passa sangue. Não dá. Uhum. Essa realidade é completamente que sai do desacordo daquilo que eu quero. Então as formas mentais que nós vamos criando também refletem. E nós vivemos hoje, eu acho que muito numa era, numa atualidade, onde é muito importante, né, nós irmos cada vez mais em busca desse pensamento positivo, de energias boas, porque é tanta discórdia, tanta coisa ruim que está acontecendo, que a gente precisa cada vez mais ser consciente do lado positivo das coisas, né? Para que as pessoas, de uma forma geral, consigam ter bons frutos, mas para isso tem que ter a harmonização de corpo, mente e alma, né? Sim. Ter a harmonização de pensamentos positivos. Isso, e aí você tendo toda essa harmonização, aquilo que você se propõe a fazer vai acabar fluindo melhor na sua vida. Você sabe que eu estou morando na casa que eu estou morando, acho que é 2 anos, né? Eu te contei. E no começo tinha lugares que eu não sabia direito o que fazer, como fazer, mas o que eu achei interessante foi que cada momento eu fui colocando uma coisa na casa. Foi uma planta que eu queria e ela apareceu, foi um quadro que eu queria colocar no meu quarto de uma foto do nosso casamento. E aí aconteceu? Sim, eu não estava achando onde que eu ia, de repente aparece do nada as coisas. É engraçado isso, né? Mas isso é importante porque você está ligado aos sinais. Sim. Que vão acontecendo. E é uma dica interessante que a gente deixa, eu acho que aqui para vocês que estão nos assistindo agora, é que fique ligado aos sinais, porque eles acontecem o tempo todo. E pode estar acontecendo aí com você. Então preste atenção a esses sinais, para que você, no seu dia a dia, para que ao entender que aquilo é algo importante, opa, peraí, deixa eu ver aqui por que eu estou pensando isso, deixa eu ver por que isso está acontecendo, e de repente pegar aquilo como algo que vai contribuir para o teu crescimento. Tudo não é mental? Eu estava 1 ano querendo uma geladeira. Aí eu vi uma geladeira e falei pro meu pai que eu queria que ele pagasse uma parcela da geladeira para mim. Aí ele falou assim, hein? Você não sabe, ele falou, tô com uma geladeira aqui em casa encostada, que compramos uma nova e a gente não sabe o que fazer com essa velha. Só que era uma velha de 3 anos de uso, né? Aí eu ganhei uma geladeira nova. E não foi só uma parcela, foi a geladeira inteira. Não precisei comprar, quer dizer, eu tava tão querendo aquilo lá pra colocar na casa, pra harmonizar, e aí você vai... Olha o poder do pensamento. E aí você vai modificando as coisas. Aliás, o que eu pensei para aquela casa foi o seguinte, eu tinha uma ideia de lar, e aí eu não me limitei a colocar, eu quero assim, assim, assado, eu quero uma ideia de lar, e que eu tivesse uma casa com as seguintes características, pois foi melhor a casa que eu encontrei do que a que eu pensei das características, mas aquela ideia de lar estava lá. Então, quando a gente faz aquele chamado quadro da visualização, que todo mundo fica falando, não, é sentir aquilo que você quer na sua vida. Olha que forte isso que a Cláudia deixa aqui. Sentir aquilo que você quer da sua vida. E ao sentir
ao refletir, ao pensar e ao querer, você faz isso acontecer. E o que isso tem a ver com esse mapa aqui, ó? Quando você sabe das suas características, o que elas têm a ver. Então, por exemplo, eu gosto de escrever. É uma coisa que você também gosta. Eu também gosto muito de escrever. Que me deixa realizado ver, por exemplo, um trabalho como esse nosso feito aqui, do Sem Limites, pronto. O mapa astral, ele mostra mais as suas características, o seu autoconhecimento. Então, se eu sei que tal coisa flui na minha vida, por exemplo, a astrologia foi uma coisa que quando eu comecei a estudar, ela começou a fluir muito na minha vida. Foi muito fácil aprender astrologia. Não tão fácil quanto a arquitetura, que foi um processo mais pesado. Mas na astrologia depois eu fui entender os aspectos que eu tinha e o que era válido. Então, aquela astrologia mais voltada ao esotérico, e aí nós temos Annie Besant, Ed Bitter... Então você fala desses autores no livro. Eu falo, ou eu usei como referência. Como princípios, por exemplo, os princípios herméticos que estão nesse livro. Fininho, né? Você acha que é fácil de ler? Mas é um... Super denso. Super denso. Bem profundo, né? Não, só tem as leis da vida estão aqui. Então é onde eu vou me basear. Agora, o que eu realmente quero fazer nesse trabalho, nesse processo de astrologia e arquitetura... Esse livro aqui, O Arqueômetro. O Arqueômetro. Saint-Yves Alveidre. Esse autor, que até tem essa mandala aqui, eu posso resumir numa frase. Assim na terra como no céu. Assim na terra, arquitetura como no céu, olha só, nas estrelas. Não é à toa que nós temos a geometria sagrada, né? A geometria sagrada, ela e você está com ela aí? Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Essa geometria sagrada, que ela é vista no céu e você também pode reproduzir na arquitetura. Isso é a harmonia das esferas, isso é a harmonia do ser humano. O ser humano, aquele homem vitruviano que Leonardo da Vinci desenhou, ele tem todas as medidas em harmonia. E você observa isso... em algumas questões matemáticas, na natureza, na colmeia das abelhas. Em todos os lugares você vê isso. No movimento dos planetas também. Muito forte, né? E se você está dentro dessa harmonia, você está no fluxo. Porque você faz parte dessa harmonia, dessa geometria. É peça dessa harmonia, sim, né? Nós somos peças-chave importantes dessa harmonia. Por isso que é importante, acredito eu, que desde nossos ambientes, né, de casa, de trabalho, de home office, enfim, ter uma harmonia para que tudo possa fluir mais. E se eu vibro esse tipo de energia no meu pensamento, na minha casa, eu estou mais nesse fluxo, né? Pega isso como dica, né? Olha aí para sua casa, para o seu escritório, veja o que eu posso mudar agora, né? Sim. O que eu posso melhorar nesse momento, no dia de hoje ainda, para que tudo comece a funcionar mais e melhor. E eu não acho que assim, aquela coisa, não, vou mudar tudo. Não, eu acho passo a passo, assim, eu acho, né? Eu gosto desse passo a passo, claro, você vai fazer uma reforma estrutural, você vai trocar o piso, você já vai trocar tudo. Mas às vezes é só um toque, alguma coisa. E claro que nós temos realidades completamente diferentes de uma pessoa que mora num cômodo, num quarto e sala e tem uma vida difícil, mas, poxa, aqui, o que eu posso mudar na minha vida? Às vezes nem uma questão financeira. É uma questão de mudança de pensamento e aí aquilo vai aparecer na sua vida. É bem isso, Cláudia. É uma mudança de pensamento, passo a passo, e isso vai, então, ser impactado na sua vida, de alguma forma ou de outra. E com o seu fluxo de acordo com o seu mapa astral, isso faz completamente sentido. Está totalmente de acordo com o que você quer. Eu logo depois dessa nossa conversa aqui, quando a gente terminar com vocês,
Eu quero que você me explique ainda mais profundo meu mapa astral, que agora eu estou meu mais Deus. curioso ainda. Agora, você falando dessa harmonia, eu me lembrei muito, só complementando aqui, de que com o meu trabalho, né, que eu trabalho muito com a parte da respiração, com a parte do mindfulness e de meditação, e ao você falar, me refletiu as minhas meditações. Porque se eu não consigo entrar numa harmonia entre corpo, a minha respiração e a minha mente num estado de tranquilidade, eu não consigo meditar. Então, olha só que interessante. É toda uma harmonização, corpo e mente e respiração, para eu conseguir entrar no fluxo que eu preciso. E aí isso vai para tudo, né? Como você está comentando aí, para o ambiente, para o que a pessoa estiver fazendo. Sim, até porque para algumas pessoas faz sentido, sabe onde é a harmonização? Fazendo um rally. Ela vai estar harmonizada naquilo. Nossa, porque é uma pessoa que completamente, uma energia marciana, uma energia muito forte. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço. Tá. Então, a meditação desse cara é assim. E tá tudo certo. E tá tudo certo para aquela pessoa, né? Agora, e se você tem dois tipos de pessoas diferentes na mesma casa? Como deixar isso harmônico? Porque, por exemplo, eu sou muito água, meu marido é muito terra. A água alimenta a terra, o ar alimenta o fogo. Então, você tem esses complementares. Às vezes são não complementares, mas aí também se dá um jeito. E aí a gente tem que ver um ambiente que seja tanto acolhedor para mim, quanto também seguro para ele. E o meu ambiente tem que ter mais a minha cara e o ambiente dele tem que ter mais a cara dele. Então, como bom virginiano, o ambiente dele, da oficina dele, tem as ferramentas todas bem arrumadinhas e é naquele lugar. Você não pode pegar a ferramenta dele e mudar para aquele lugar. Agora, se eu já sei como são as coisas, na hora de arrumar as coisas dele, eu vou usar aquele padrão, porque assim ele não briga comigo. Entendo. Então, até a harmonia do casamento já também ajuda. Ajuda e é importante, né? Para que permaneça por longo tempo. Sim. Essa união. Você pode descobrir como é que é o convívio com a outra pessoa na tentativa e erro. Agora, se você pode queimar algumas etapas e perceber, por isso que fulano é assim, por isso que fulano é assado, muito mais fácil. Como você começa a conversar com a sua mãe, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu namorado, com o seu filho. Tem pessoas que eu já falei assim, olha, tal filho é muito mais agitado e tal filho é mais assim. Então, é melhor focar até o tipo de esporte para começar a fazer quando criança. Por exemplo, a criança tem muita energia. Ter a percepção de como como aquela pessoa é, e aí entender e ir de acordo com como a pessoa é, as características da pessoa. Sim. Tudo isso que eu falei, ele tem a ver assim, você conhece a carta do tarô? Essa última carta, a carta mundo? Essa é a carta mundo. Essa é a carta mundo. E ele é o número 21, em alguns baralhos ele é considerado como 22. Ele tem esses 4 animais da esfinge que você tem que superar, cada um com uma característica. E o ser humano, o ser que consegue superar, ele tem aqui a coroa de louros, e ele é um ser andrógeno, ou seja, ele já unificou o masculino e o feminino nele, e ele é uma pessoa una, já superou essa questão na vida dele. Uma pessoa una. Tá. Isso. Por quê? Porque ele passou por a jornada de todos os arcanos do tarô. E essa é a última carta. E, bem ou mal, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós estamos caminhando para nós chegarmos nesse ser. E vamos lá, cada hora uma coroa de louros que nós conquistamos, cada hora é um tropeço que a gente tem, mas sempre em busca disso. Então, eu falo também um pouquinho sobre esses animais da esfinge aqui, para a gente poder sempre trabalhar, mas para a gente poder chegar, é esse o objetivo, essa é a nossa meta de vida, sempre o autoconhecimento. Tem um cidadão aí que falou, conheça-te a ti mesmo, sabe? Então, nosso amigo Sócrates falou exatamente o que se resume à vida do ser humano, autoconhecimento, conheça-te a ti mesmo. E tudo que a gente faz para a gente se conhecer, com este capítulo e com as outras terapias também que estão aí, é justamente para a gente conseguir chegar a este ser
uno. E através desse conheça a ti mesmo, como Sócrates muito bem, né, nos falou e vem esse reverberando até hoje, através desse conhecer, quando nós nos conhecemos cada vez mais, a gente vai tendo cada vez mais discernimento e sabedoria para levar a vida da melhor forma e também com leveza, né? Principalmente. Então isso tudo você pode encontrar ainda um pouquinho mais aqui no nosso livro Sem Limites. Muito feliz que eu tô, Cláudia, imagino que você também, né? Em ter participado desse projeto, estarmos nesse projeto, porque agora nós estamos com ele pronto, mas agora é todo um trabalho aí de mostrar isso tudo para vocês. Para incentivar, para que cada um leia e tenha a sua descoberta, porque o livro, cada um, quando você vai ter uma relação com o livro, é você e o livro e cada um vai ter um sentimento, uma percepção. Tem gente que lê um texto, lê uma história, fica com raiva, o outro gosta, um gosta da mocinha, outro gosta do bandido. Exatamente. E assim você vai se identificando com qual das leituras faz mais sentido para você, que vai contribuir aí para o seu dia a dia, para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu fortalecimento. É verdade. Não é? Uhum. Então, Cláudia, alguma outra fala final nesse momento? Pode me achar no YouTube, Cláudia Bocchilli, Instagram, Cláudia Bocchilli, ou também link para comprar no Mercado Livre, enfim. E também falar contigo, quem já te conhece, né? Quem já está com você aí. Você bota aí, no nome do Google, você acha? Já acha. Quiser falar também comigo no meu Instagram, Maclean Macallis Oficial. Ou também, se você estiver aí conectado com a Cláudia, eu tenho certeza que está tudo em ótimas mãos. Se você aí também ficou interessado em saber mais sobre nossos livros de autoria e coautoria, pode mandar uma mensagem, que a gente sempre tem uma novidade aí para chegar no próximo semestre, no próximo ano, e você talvez possa participar também com a sua contribuição aí, com o seu capítulo, e escrever com a gente no próximo, né, Cláudia? É isso. Obrigada. Sem limites. Obrigado. Tchau, tchau. O que você achou? Ótimo.